Notice, when Nicolaitia, Observe, quando o nicolaísmo, see, Antichrist veja, o anticristo is finally, he's incarnate in a man, é finalmente encarnado em um homem. then he's crowned. Então ele é coroado. When he starts off as a Nicolaitia spirit in the church, Quando ele começou como um espírito nicolaíta na igreja, he's a spirit. You can't crown a spirit. ele era um espírito. Você não pode coroar um espírito. But 300 years later, he become a pope. Mas 300 anos depois, ele se tornou um papa. And then they crowned him. E então eles o coroaram. He had no crown to start with, Para começar, ele não tinha nenhuma coroa. but he got a crown later. Mas ele obteve uma coroa depois. See? When that spirit become incarnate, Vejam, quando aquele espírito se encarnou, see? veio, He become a man. ele se tornou um homem. Nicolaitan doctrine become a man. A doutrina nicolaíta se tornou um homem. Then they could crown it. He couldn't do it because it's just a doctrine. Então eles puderam coroá-lo. Eles não tinham feito isso porque ele era apenas uma doutrina. Glory. Glória! Notice, Observe. and when this Holy Spirit that we have becomes incarnate to us, E quando este Espírito Santo que nós temos se encarnar, the one that's in our midst now in the form of the Holy Ghost, aquele que está em nosso meio agora, na forma de Espírito Santo, becomes incarnate to us se encarnar para nós, in the person of Jesus Christ, we'll crown him King of Kings. na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Right. Isso é correto. Vem? Now remember, Agora recordem. about time Christ come on the throne, Ao mesmo tempo que Cristo veio do trono, the Antichrist come on the throne. o anticristo veio do trono. Judas. Judas, About time Christ went off the earth, ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, Judas went off the earth. Judas saiu da terra. Just about time the Holy Spirit come back, Ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, the Antichrist come back. o anticristo voltou. No, John said over here, Vocês sabem, João disse aqui, little children, not having ignorance know about the Antichrist. filhinhos, gostaria que não fossem ignorantes acerca do anticristo, Which is already come and working in the children of disobedience. o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. The Antichrist then, there he was, O anticristo então estava ali, began to form in there the Nicolaitan spirit to make an organization. começando a formar ali o espírito nicolaíta, para fazer uma organização. No wonder I hated that thing. Não é de se admirar que eu odiava aquela coisa. Vem, vem, There you are. aí está você. Wasn't me, it's something in here. Não era eu, era algo aqui dentro. There's the thing that's come out. Aí está a coisa, já saiu à luz. You see it? Vê você isto? Because all around the sides of it, I couldn't see it till now. I know it now. There it is, that Nicolaitan spirit God hated. Eu já rodeei isto por todos os lados. Eu não o pude ver até este momento. E eu sei disso agora. Aí está, aquele espírito nicolaíta que Deus odiava. And now that spirit become incarnate and they crowned it. E agora, aquele espírito se encarnou e eles o coroaram. And here it is right here what the Bible said to do with it. E aqui está ele, bem aqui. Exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam com ele. Perfect. Perfeitamente. Oh my. Oh, que coisa! Incarnate, he become a man and then they crowned him. Ele se tornou um homem e então eles o coroaram. Read, notice, Leia, observe. or read rather, how Daniel says he will take over the church kingdom. Ou melhor, leia. Como Daniel disse que ele tomaria o reino da igreja. Would you like to read it? Você gostaria de ler isto? We got time to do that, haven't we? Nós temos tempo para fazer isto, não temos? All right, listen. Correto. Ouçam. Let's go back to Daniel just a moment. Vamos voltar a Daniel só por um momento. Turn back to the book of Daniel,
And we'll read just a moment. We won't be maybe another 15, 20 minutes or 30 or... Vamos voltar ao livro de Daniel e nós leremos no momento. E não gastaremos talvez outros 15, 20 minutos ou 30 ou algo. All right? Correto? Let's take the 21st verse. Vamos tomar Daniel capítulo 11 e vamos pegar o versículo 21. There's Daniel. Daniel's speaking now how this fellow's going to take over. Aqui está Daniel. Daniel está falando agora como este sujeito vai assumir o comando. And in his state shall stand up a vile person. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Rome talking. Roma falando. To whom they shall not give the honor of the kingdom. Ao qual não tinham dado a dignidade real. Now watch. Agora observe. But he shall come in a peaceable, Mas ele virá caladamente. come in peaceable and obtain the kingdom by flattery. Virá caladamente e tomará o reino com engano. Exactly what it done. Isso é exatamente o que ele fez. What Daniel said this Antichrist would do. O que Daniel disse que este anticristo faria. He will fit the people's place. Ele se ajustará ao lugar do povo. Just he'll fit their menu for this day. For the churches. Sim, ele servirá seu cardápio para as igrejas deste dia. For in this church age, they don't want the word Christ. Pois nesta era da igreja, eles não querem a palavra, Cristo, But they want church. mas eles querem uma igreja. The first thing they don't ask if you're Christian, what church you belong to. Em primeiro lugar, eles não perguntam se você é um cristão. A que igreja você pertence? What church? A que igreja? They don't want Christ, the Word. You go tell them about the Word and how to straighten up. They don't want that. Eles não querem Cristo, a palavra. Você vai falar com eles a respeito da palavra e como endireitá-los? Eles não querem aquilo. They want something, you say, anyway, they want you to still belong to the church and obtain their testimony. Eles desejam algo, apenas viverem da maneira que eles querem e continuarem pertencendo à igreja e obtendo seus testemunhos. Vem. So he fits the menu just exactly. Então, ele prepara o cardápio exatamente. And you remember, E você recorda, he was finally called she. The Bible. ele foi finalmente chamado de ela na Bíblia. And she was a prostitute and had daughters. E ela era uma prostituta e tinha filhas. Just fits the bill of the day, what the people want. There it is. Simplesmente prepara o programa do dia. O que as pessoas querem, aí está. God has promised it. Deus prometeu isto. When the word is refused, then they are turned to their desire. Quando a palavra é recusada, então eles voltam para os seus desejos. Let's read Thessalonians again. I want you to watch it. There, what we read a while ago. Vamos ler Tessalonicenses novamente. Vamos. Eu quero que vocês observem aqui só um minuto. Sim, bem, nós o lemos há pouco. 2 Thessalonians 2:9-11. Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11. It said that they would, turning down, rejecting the truth, Ali diz que eles fariam, por virarem as costas, rejeitando a verdade, they would be given over to a reprobate mind que suas mentes seriam réprobas, and would believe a lie and would be damned by it. e eles creriam na mentira, e seriam condenados por ela. That's what the Holy Spirit said. Agora, isso é o que? Isso é o que o Espírito Santo diz. Now, isn't that the desire of the church today? Agora não é este o desejo da igreja hoje? You try to tell people they have to do this, that, and they let you know right quick they're a Methodist, Presbyterian, or what more. They don't have to paddle in your boat. See? Você tenta dizer às pessoas que elas devem fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Elas te farão saber rapidamente que são metodistas, presbiterianas ou seja o que for. Elas não têm que pedalar em seu barco. Vem? Certainly they want it. Certamente, elas desejam isso. And God said if they want it, I'll just let them have it. E Deus disse, se querem isto, eu deixarei que tenham isto.
And I'll actually make them believe it. That's the truth, because I'll give them a reprobate mind concerning the truth. E eu realmente farei com que eles creiam que essa é a verdade, porque eu lhes darei uma mente réproba concernente à verdade. Now look here what the Bible says also. Agora veja aqui o que a Bíblia também diz. As Jambres and Jambres withstood Moses, so will these guys in the last days with a reprobate mind concerning the truth. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo farão estes sujeitos nestes últimos dias, com uma mente réproba em relação à verdade. And shall turn the grace of our God into lasciviousness. Transformarão a graça de nosso Deus em dissolução, Denying the Lord God. negando o Senhor Deus. Now you see where it's at. Agora veja você onde isto está. Not only Catholic, but Protestant. Não apenas a católica, mas a protestante. It's the whole thing. A coisa toda. So all the whole organized world. O mundo todo está organizado. That's that white horse rider. Under this way of a white righteousness church. See? É isto que o cavaleiro do cavalo branco, sob a aparência de uma branco de uma igreja justa, vejam, But an antichrist. mas um anticristo. It's got to look like on a horse even. Ele tem que se aparecer assim, sobre um cavalo branco, It's like Christ is coming on a horse. exatamente como Cristo está vindo sobre um cavalo. Oh, anti. Those close to deceive the very elect. Vem, todo anti é tão parecido que enganaria o próprio eleito. Here he is. He's the antichrist. E aqui está ele. Ele é o anticristo. He started riding in the first church age. Ele começou a cavalgar na primeira era da igreja. Now he rides on down through every age. Agora ele segue cavalgando, através de cada era. Now watch him. Agora observe-o. You say way back in the apostles' time, he was called Nicolaita there. Você diz, lá atrás no tempo dos apóstolos, ele foi chamado Nicolaíta ali. Then in the next church age, then he become a doctrine in the church. Então, na era da igreja seguinte, ele se tornou uma doutrina na igreja. First he was just a saying. Primeiro, ele era só um dito. Then he become a doctrine. Então, ele se tornou uma doutrina. Well, celebrity people, fine dressed, highly educated, polished, didn't want all that carrying on in the church. Pessoas importantes, celebridades, pessoas bem vestidas, altamente educadas, polidas, não queriam todo aquele reboliço na igreja. No, they didn't want all that Holy Ghost stuff. Não, elas não queremos toda essa coisa de Espírito Santo. Must be a church, and we all go through the Nicaea Council and so forth at Rome. Deve ser uma igreja. E todos nós passaremos pelo concílio de Niceia. E assim por diante em Roma. Then when they come there, they took the church and took paganism, Roman Catholicism. Então, quando eles chegaram ali, eles tomaram a igreja e tomaram o paganismo. Romana católica. Paganism, pagan Rome, and a few superstitions, and took the Estrus, the Queen of Heaven, and turned it to be Mary, the Mother, make intercessors out of dead people, and so forth. Ou melhor, paganismo, a Roma pagã e algumas superstições. E tomaram a Artaste, a rainha do céu, e a transformaram em Maria, a mãe. Fizeram das pessoas mortas intercessores, e assim por diante. And took that round kosher wafer, which is still puts round on there, and called it the body of Christ because it represents the Mother of Heaven. E tomaram aquela hóstia redonda de pão kosher, a qual ainda continua redonda, e a chamam de corpo de Cristo, porque ela representa a mãe do céu. And the Catholic passes by crosses himself because that light's burning in there supposed to be the kosher, which is turned to God by the power of the priest. Quando um católico passa, ele faz o sinal da cruz, porque aquela luz que fica acesa ali dentro está suposta a ser kosher, a qual está voltada para Deus, através do poder do Padre. Which is of the world, but just plain paganism. No mundo isso não é nada, a não ser paganismo. Vem, isto é correto. I just don't understand. Well, yes, I do. Eu simplesmente não entendo isto. Bem, sim, eu entendo. That's right. I understand by the grace of God. Sim, eu entendo. Sim, senhor. Eu, pela graça de Deus, Sure. entendo, claro. Now, notice. Agora, observe. Oh
My, Oh, que coisa! how they can do that. Como podem fazer aquilo? See? And they're given their desire. Vem, e seus desejos são realizados. No, that's true. You don't have to do that. Não, isto é verdade. E vocês não têm que fazer aquilo. No, sir. Não, senhor. If you don't want to do it, you're not forced to do it. Se você não deseja fazer aquilo, você não é forçado a fazer aquilo. You don't want to tally up to God's way of living and things and worship. You don't have to do it. Se você não deseja corresponder com o modo de vida de Deus e coisas e adoração, você não tem que fazer isso. God don't make nobody do it. Deus não obriga ninguém a fazer isso. But let me tell you something. Mas deixe-lhe me dizer uma coisa. If your name was placed on that Lamb's Book of Life before the foundation of the world, Se seu nome foi colocado naquele livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, you'll be so happy to do it, you can't wait for the ministry. você ficará muito feliz em fazê-lo. Você quase não consegue esperar até o momento de fazer aquilo. Look here, when you say, Veja aqui, quando você diz, I'll give you to understand I'm just as religious, well, that might be true. eu te farei compreender, eu sou tão religioso. Bem, isso pode ser verdade. Look at who could say that priest wasn't religious in the days of the Lord Jesus. Veja aqui, quem poderia dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Who could say Israel wasn't religious in the wilderness when there was evil? As God's blessed me so many times. Quem poderia dizer que Israel não era religioso no deserto? Quando eles estavam mesmo... Ora, Deus me abençoou tantas vezes. Yes, He did them too. Sim, Ele os abençoou também. They didn't have to work for their living. He fed them out of heaven. Eles nem mesmo tinham que trabalhar para sobreviver. Ele os alimentou lá dos céus. And Jesus said there are everyone lost and gone and perished. E Jesus disse, todos eles pereceram e estão perdidos. Our fathers said eat man in the wilderness for 40 years. Nossos pais, eles disseram, comeram o maná no deserto por 40 anos. Jesus said, and there are everyone dead, eternally separated. Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Vem? He said, but I'm the bread of life that come from God out of heaven. Ele disse, mas eu sou o pão da vida que veio de Deus, do céu. Man eats this bread, he'll never die. Se o homem comer deste pão, ele nunca morrerá. The tree of life. Vem? Ele é a árvore da vida. Notice. It's how when Jesus comes, those priests, they come up there very religious. Observe, como e quando Jesus veio, aqueles sacerdotes, eles subiram ali, muito religiosos. Boy, nobody could say there was a nice man. Rapaz, ninguém podia dizer que eles não eram bons homens. Wow, they walked to the line of that law. Que coisa! Eles andavam na linha daquela lei. Everything that church said, they did it. If they didn't, they were stoned. Tudo que aquela igreja dizia, eles o faziam. Se eles não fizessem, eles eram apedrejados. And so he walked out, you know what Jesus called them? John called them, you bunch of snakes in the grass. E então, eles se foram. Você sabe de que Jesus os chamou? João os chamou, vós, raça de víboras. Don't you think because you belong to an organization you got anything to do with God? Não pensem vocês que porque pertencem àquela organização, que vocês têm alguma coisa a ver com Deus. And Jesus said, you are your father, the devil. E Jesus disse, tendes por pai o diabo. That every time that God sent a prophet, what happened? Ele disse, cada vez que Deus enviou um profeta, o que aconteceu? You stoned him and thrown him in the grave, and now you go out there and polish his grave. Vocês o apedrejaram e o lançaram na sepultura. E agora vocês vão ali para polir o sepulcro deles. Isn't that the same thing that Catholic Church has done? Não é aquela mesma coisa que a Igreja Católica tem feito? Look at Joan of Arc and Saint, Veja Joana d'Arc e São Patrício e todo o restante deles. they're the one who puts them in and dug Joan of Arc's body up and thrown it in the river a couple hundred years later. Eles foram aqueles que os colocaram lá dentro. E então desenterraram o corpo de Joana d'Arc e jogaram no rio, umas 200 de anos depois. They burned her for a witch. E a queimaram como uma bruxa. You're your father, the devil, and his works you do. Tendes por pai o diabo, e suas obras fazeis. Exactly. Isto é exato. Go all over the world. Vá ao redor de todo mundo. Amen.
Bem, Right? That's what Jesus said. isto é correto. Isto é o que Jesus disse. And you think it's all right, looks pretty good. E vocês pensam que isso está certo? Parece muito bom. That white horse, but look what you got. Aquele cavalo branco. Mas veja o que você tem. That's exactly what's riding. Este é exatamente o que está cavalgando. Now, but he said they wanted it, Agora, não obstante, ele disse que eles o queriam. so he would give them a strong delusion. Então, ele lhes daria uma forte desilusão. You remember, this prostitute of Revelation 17, she was a mystery Babylon. Recordem, essa prostituta de Apocalipse 17, ela foi um mistério. Mistério Babilônia. The mother of harlots. A mãe das prostitutas. And John admired her just like this man. Look, wait, we get here and watching this horse here. E João admirou, exatamente como este homem. Veja, espere até chegarmos aqui e veja-o observando este cavalo aqui. See, but you notice what happened was this. Vem, mas você observou que ele estava... O que aconteceu foi isto. That he admired her with great admiration, but the mystery was that she drank the blood of the martyrs of Christ. Ele a admirou com grande admiração, mas o mistério foi que ela havia bebido o sangue dos mártires de Cristo. A beautiful church set there, decked in purple and gold. Uma linda igreja, estabelecida ali e adornada com púrpura e ouro. She had a cup in her hand, the filthiness of her fornications. E ela tinha uma taça em suas mãos das imundícias de suas fornicações. These fornications O que significa fornicação? is unrighteous living. É vida iníqua. That's her doctrine she was giving out. Esta é sua doutrina que ela estava dando. Taking the word of God and making it non-effect with some Tomando a palavra de Deus e tornando-a sem efeito através de algumas Hail Marys and all this other kind of stuff and giving it out, and the kings of the earth committed fornications with her. Ave Marias e todos esses outros tipos de tolices e repartindo isso. E os reis da terra cometeram fornicações com ela. Well, you say that's the Catholic Church, Bem, você diz, esta é a igreja católica. but she was a mother of harlots. Mas ela era a mãe das prostitutas. The same thing as she was. A mesma coisa que ela era. There you are. Aí está você. What happened? O que aconteceu? When the reformer died and his message died out, Quando o reformador morreu e sua mensagem terminou, you organized it and put a bunch of rickies in there and started the thing right back to live the way you wanted. vocês se organizaram e colocaram um grupo de ricks ali dentro e começaram a coisa diretamente de volta para viver da maneira que queriam. You didn't want to stay with the word. Vocês não quiseram permanecer com a palavra. Instead of moving right on with the word, Em vez de seguir em frente com a palavra, they stayed right there and this is it. ficaram bem ali. Isto é isto. You don't do that. Não façam isto. That's it. Ele, isso é isso. Him up there. Ele, lá em cima. Notice, that's one thing. We only hit just a couple more places before closing. Observem, esta é uma coisa. Desejamos atingir apenas mais 2 lugares antes de concluirmos. He is the prince that was destroyed Ele é o príncipe que destruiria Daniel's people. o povo de Daniel. You believe that? Vocês creem nisso? I'm going to make this if you just help and be lenient with me for a few minutes. Eu vou fazer isso se vocês simplesmente me ajudarem e forem tolerantes comigo por alguns minutos. I'll make it just as quick as I can, but I want to make it positive. Eu farei isto o mais rápido que eu puder, mas quero deixar isto positivamente afirmado, Because the Holy Spirit gave me that as certain as I'm standing here. porque o Espírito Santo me deu isto simplesmente tão certo quanto estou aqui de pé. Vem? Now look, go back to Daniel again just a minute. Agora, vejam, vamos tomar a Daniel novamente em apenas um minuto. I want to read something, Corey. What if you don't go back? It's all right. Eu desejo ler algo antes. Se vocês não quiserem voltar, tudo bem. I want to read Daniel 9. Eu quero que você leia Daniel 9. Daniel 9, Daniel 9. and I want to read the 26th and 27th verse of Daniel 9. Eu quero ler o versículo 26 e 27 de Daniel 9. And watch if he is the one to destroy Daniel's people, what he's going to do. E observe, se ele não é aquele que destruiu o povo de Daniel, o que ele vai fazer? After 62 weeks shall Messiah be cut off. E depois das 62 semanas,
será tirado o Messias. See, that's the 62 weeks to be cut off out of the 70 weeks. Veem? São 62 semanas. Ele seria cortado das 70 semanas. Not for himself, but for the people and the prince. E não será mais o povo do príncipe. That's the hierarchy here. Esta é a hierarquia aqui. That shall come, shall destroy the city and sanctuary, Que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário. and the end thereof shall be with great flood, E o seu fim será como uma inundação. and unto the end of the war, desolations are determined. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. I want to ask you people something. Eu desejo perguntar algo a vocês. After Christ was cut off from the earth in the 3.5 years of his ministry, Depois de Cristo ser tirado da terra em 3 anos e meio de seu ministério, and what destroyed the temple? quem destruiu o templo? Who destroyed it? Quem o destruiu? Rome. Roma. Sure. Claro. Constantine. Oh, no, I beg your pardon. Constantino, ou... Não, me desculpem. Titus, the Roman general. Tito, o general romano. He destroyed the prince. Ele destruiu o príncipe. Now notice. Agora, observe. Watch this fellas come right on down this road. Observe este sujeito vir e seguir em frente. When Jesus was born, the red dragon in heaven stood at the woman to devour her child as soon as it was born. Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu parou frente à mulher para devorar seu filho, tão logo que ele nascesse. Is that right? É isto correto? Who was it tried to devour the child when it was born? Quem foi este que tentou devorar a criança quando ela nasceu? There's the red dragon. Vem, aí está, o dragão vermelho. Here's your prince. Here's your beast. Aqui está seu príncipe. Aqui está sua besta. There they are, every one of them just the same. Devour the child. Vem, ali estão eles, cada um deles, exatamente o mesmo. Vejam, devorar a criança. God caught it up into heaven and sat on his throne. Deus o tomou ao céu para se assentar em seu trono. That's where Christ is now. Till the time appointed. É aí onde Cristo está agora, até o tempo determinado. See? Vem, Now, watch what he shall do. agora, observe o que ele fará. Now, I believe I was talking to somebody here. Agora, eu creio que eu estava falando com alguém aqui. It might have been Brother Robertson today. Talvez foi o irmão Robertson, hoje. There's somebody I was talking about this. Ou com alguém que eu estava falando a respeito disto. About not this year, but just on the same thing. Não acerca disto aqui, mas a respeito da mesma coisa. I believe I preached on it here not long about what will happen in this United States on this money situation. Eu creio que eu preguei sobre isso aqui há não muito tempo atrás. O que acontecerá com estes Estados Unidos em relação à situação monetária? Vem? Well, we're now paying our debts on taxes that'll be paid 40 years from today. Bem, estamos agora pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. That's how far we are behind. Isto é, quanto estamos atrasados. You ever turn on care up there? Você liga no Care, ali em cima, Lifeline and listen to it? linha da vida, e ouve isto. See? Veja, From the Washington? de Washington. Wow, we're completely busted. Ora, estamos completamente quebrados? That's all. Isso é tudo? What's the matter? The gold's all housed up, Qual o problema? O ouro está todo estocado and the Jews holds the bond. e os judeus têm as apólices. It's going to be Rome. Isso será Roma. Now watch. Agora, observe. We know who owns the big apartment stores, Nós sabemos quem são os proprietários de grandes lojas de departamentos. but Rome has the greatest part of the wealth of the world. Mas Roma possui a maior parte da riqueza do mundo. The rest of it the Jews have. E os judeus têm o restante. Now watch this. Agora, observe isto. Now just listen to this, how the Holy Spirit brought this down for me. Agora apenas ouça isto, como o Espírito Santo me trouxe para mim. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Now watch. Agora observe. And in the midst of the week,
E na metade da semana, he shall cause the sacrifice and the obligations to cease, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, for the overspreading of the abomination he shall make it desolate even unto the consummation, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. and that determined shall be poured out upon the desolate. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Watch. Oh, what a shrewd thing he is. Observe, oh, que coisa astuta é ele. Here he is. Aqui está ele. Now we got a picture and know that he's Rome. Agora nós temos o nosso quadro e sabemos que ele é Roma. We know that he's a white horse rider. Nós sabemos que ele é o cavaleiro do cavalo branco. We know that he went forth as a doctrine. Sabemos que ele seguiu em frente com uma doutrina. And then what was pagan Rome converted into papal Rome and crowned? E então o que sucedeu a Roma pagã? Converteu-se em Roma papal e foi coroada. Now watch. Agora observe. In the end time, not in the early days, No fim do tempo, não nos dias primitivos, when Christ is preaching, but in the end time, the last part of the week where we just took the 70 weeks of Daniel. quando Cristo estava pregando, mas no fim do tempo, na última parte da semana, onde acabamos de tomar as 70 semanas de Daniel. And Christ has prophesied for the 3.5 years, and 3.5 years are yet determined. Is that right? Cristo profetizou por 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados. É isto correto? And this prince in that time is to make a covenant with Daniel's people, which is the Jews. E este príncipe durante este tempo fará um pacto com o povo de Daniel, que são os judeus. That's when the bride's taken out. Agora é aí quando a noiva será tirada. You won't see it. Ela não verá isto. Notice, Observem, in the last 1/2 of Daniel's week, na última metade da semana de Daniel, the people makes a covenant, this prince makes a covenant with Rome, o povo faz um pacto. Este príncipe faz um pacto com Roma. makes a covenant with them, Faz um pacto com eles, no doubt for the wealth, for Catholic and Jew holds the wealth of the world. sem dúvida, por causa da riqueza, pois os católicos e os judeus retêm a riqueza do mundo. I was in the Vatican. Eu estive no Vaticano. I seen the Triple Crown. Eu vi a coroa tríplice. Was supposed to have an interview with the Pope. Eu ia ter uma entrevista com o Papa. Baron von Blumberg got it from me for a Wednesday afternoon. O varão von Blomberg havia marcado para mim, para a quarta-feira, At 3 o'clock. às 3 horas da tarde. And when they took me to the king, they took the cuffs out of my trousers. That's all right. Quando eles me levaram até o rei, eles tiraram as bainhas das minhas calças. Tudo bem. Told me never turn my back, walk away from. That's all right. Me disseram para nunca virar as costas para ele quando fosse embora. Tudo bem. But I said, what do I have to do before this guy? Mas eu disse, o que eu tenho que fazer diante deste sujeito? I said, well, just go in and kneel down on one knee and kiss his finger. I said, Disseram, bem, apenas vá e se ajoelhe em um joelho e beije o seu dedo.